Boa noite, queridos, graça e paz em nome de Jesus. Estamos na presença do Senhor. Queremos neste dia falar para os irmãos a respeito do quarto selo. E nós sabemos que a graça de Deus, o amor do Pai tem inundado os corações de todos aqueles que têm lido a palavra do Senhor e têm recebido os ensinamentos que vêm do trono da graça dele. E o quarto selo, nós vamos ler aqui a palavra de Deus para ver o que diz para nós quando o Cordeiro abriu o quarto selo. Queridos, é interessante isso, porque quem abriu o selo, todos os selos, foi o Cordeiro. No primeiro selo que nós falamos sobre ele, a gente leu, quando João fala que viu o Cordeiro abrindo um dos seus selos, ou seja, o primeiro selo. Depois o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Primeiro João, né, nós falamos nos áudios anteriores, nos vídeos anteriores, que João, ele, na sua visão, ele estava exilado na ilha de Patmos, por causa também, né, da perseguição do evangelho, da perseguição à palavra de Deus, exilaram ele. Ali ele teve aquela visão magnífica. Mas, primeiramente, ele chorava muito porque ele não via ninguém digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Depois, ele viu o Cordeiro que era digno, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi achado digno de olhar para o livro e abri-lo. E aí sim, no primeiro selo que nós lemos, diz que ele viu o Cordeiro abrindo o primeiro selo. Então, Jesus foi o próprio agente, o próprio autor, o próprio consumador. Ele mesmo que abria os selos e entregava para a humanidade. Então, aqui, quando Jesus abre o quarto selo, ele estava estabelecendo a condenação no seu governo. Porque nós estamos, queridos, sob o governo de Jesus Cristo. Jesus é o rei, é o soberano. É aquele que governa todas as coisas. Ele implantou um reino aqui no mundo. E o seu reino, ele estabeleceu nele 4 pilares. Já falamos dos 3 anteriores, que foram representados pelo primeiro cavalo branco, o segundo cavalo vermelho, o terceiro cavalo preto e agora o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo. E né, esse é um dos pilares do governo de Jesus. E nós vamos ler aqui o texto que diz: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, mortandade, por meio das feras da terra. Vamos orar? Deus poderoso, santo é o teu nome, Pai. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Espírito Santo do Senhor, vem nos iluminar. Traz a palavra certa para os nossos corações, para a nossa boca, para a nossa mente. Traz do trono da graça do Senhor, derrama o teu óleo, as tuas maravilhas, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, fala com aqueles que vão ouvir o vídeo, que vão deleitar na tua palavra, que vão ser instruídos na tua palavra e fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Então, quando ele abre o selo, que ele é o agente, ele é o promotor de todas as coisas, ele que está promovendo isso. Quando ele abre este selo, ele está estabelecendo a condenação no seu governo. E esta é necessária, queridos, porque todo governo tem os seus pilares. E um dos pilares constituído do governo de Jesus é a condenação. E a própria palavra, que é a espada, ela condena o homem pecador. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais poderosa do que a espada de 2 gumes, que corta da direita e na esquerda, porque ela, a palavra, tem o poder de separar o pecado da vida do homem, de anular o pecado, de fazer com que o homem abandone o pecado,
para ele não ser condenado. Por isso que a condenação, ela tem que fazer parte do governo espiritual de Jesus. O governo de Jesus é espiritual, não é um governo material. E olha o que Jesus disse, né? Olha o que Deus revelou para Ezequiel no Antigo Testamento. Coisas magníficas já foram reveladas anteriormente. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras pestes, contra Jerusalém, para eliminar dela os homens e animais. Isso porque os homens estavam obstinados, pecando, sem querer reconhecer, né, o governo soberano de Deus sobre Israel naquela época, através dos juízes, depois dos reis, e através dos profetas, Deus falava com o homem, através de profetas, de sonhos, de revelações, de visões, de anjos, mas eles não queriam saber de seguir as leis e os mandamentos do Senhor. Querido, todo governo tem leis, tem preceitos, tem que seguir. E o governo de Jesus foi implantado, o reino dele aqui neste mundo, quando ele veio, nasceu, derramou seu sacrifício. O seu reino foi implantado aqui neste mundo. O reino espiritual de Deus, ele é eterno, ele já existe. Os planos de Deus são eternos. Mas ele quis estabelecer um reinado aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio como sacerdote, profeta e rei. E na qualidade de rei, ele governa. E aqui foi que João viu quase a mesma... Ele viu na visão quase as mesmas coisas que o profeta Ezequiel já tinha falado. Lá no Antigo Testamento também foi profetizado, foi falado. Quer dizer, é uma coisa confirmando a outra. O que tinha aqui também já teve lá, né? Porque lá eles passaram pela fome, passaram por tantos problemas de seca, de calamidades. E os homens maus eram eliminados da face da terra. Veja quantas coisas aconteceram para trás, né? Veja a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi, né, extinta. E quantas outras coisas têm acontecido, né? Quando as pessoas rebelam contra a palavra de Deus. Queridos, a condenação é o juiz de Deus estabelecido na terra. É a ira do Senhor derramando sobre os homens pecadores que não querem saber da palavra de Deus, que andam, né, que difamam autoridades superiores, rejeitam o governo, andam contaminando a carne, né, conforme a gente lê na palavra, né? Aqui em Judas 16 diz: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. É o que a palavra de Deus diz para nós, queridos. A palavra do Senhor já fala isso para nós. É uma palavra de vida. E ela já mostra para nós o que andam fazendo, por isso são condenados. Os condenados, eles receberam e recebem a punição. E qual é a punição? É o fogo eterno. É o lago de fogo, onde eles vão viver abatidos pela espada, que é a própria palavra que condenou. Quem condena é a palavra, porque a palavra fala que tem que aceitar Jesus para ter paz aqui na terra, para ter graça, para ter amor, para ter a vida eterna com Deus. E se não querem, rejeitam, o que vai acontecer? Vai acontecer o inverso. Vai acontecer que são abatidos por esta própria palavra. Queridos, são pessoas que vivem
brigando, fazendo confusões por coisas banais, matam, assassinam, jogam bomba, fazem guerras. Aí eles vão viver, né, conforme os seus próprios atos. Vão viver conforme os seus próprios atos. Eles vão viver com fome e com sede de justiça, mas os condenados não têm a oportunidade de matar a fome e saciar a sede. Sabe por quê? Porque o tempo passou. Por isso que nós estamos aqui falando da palavra de Deus enquanto há tempo. Porque, queridos, quando o tempo passa, quando o cálice de Deus enche e transborda, o tempo é passado. Mas o Senhor não quer isso para você e para ninguém. O Senhor quer trazer para você a paz, a alegria, o amor, a felicidade. É a oportunidade de viver, né, uma vida digna, onde vocês poderão alimentar do fruto da terra e alimentar também da palavra de Deus, que é o alimento espiritual. Porque aqueles que não querem saber da palavra do Senhor vão passar privações, vão querer alimentar espiritualmente, não vão encontrar essa palavra, né? Vai ver a falta de alimento espiritual e até escassez material. Quantos não passam escassez material por causa da rebeldia, né? São incluídos nas mortandades, são incluídos nas mortes em massa, nos massacres, nas matanças, nos morticínios. Quantos não estão aí? Né? Todo tipo de enfermidade física e espiritual, muitos, né, têm elas. São atormentados pelas feras da terra, que a gente pode também, né, entender aí como sendo os espíritos atormentadores que oprimem as pessoas. E além das feras propriamente dita, né? Porque aqueles que estão com o Senhor, aqueles que têm Deus no coração, aqueles que buscam o Senhor, têm o livramento. Tem o livramento, queridos. Olha o apóstolo Paulo, né? Uma cobra o picou na mão. Ele estava perto de uma fogueira, foi pegar um pau, a cobra picou, isso ele estava numa ilha, né? E ele tinha acabado de chegar numa ilha. E quando houve aquela picada, ele só sacudiu a mão, a víbora caiu dentro do fogo e ele não teve nada. O povo até o aclamou, querendo, né, dizer que era alguém sobrenatural, e ele não. Sou servo do Deus vivo, né? Fiquem calmos que eu sou homem como vocês, né? É como se ele estivesse falando isso. Então, queridos, nós sabemos que Deus livra de todas as coisas malignas da vida, aqueles que andam com o Senhor, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que buscam Deus verdadeiro. Eles não passam pela condenação, não passam pela condenação. Quem aceita Jesus no coração, tem Ele como seu único e suficiente Salvador. Estão vivendo debaixo do governo de Jesus. Eles são transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós sabemos que agora é uma vida diferente, né? É uma vida diferente. Eles foram transportados da morte para a vida, do pecado para a santidade. Por quê? Porque aceitaram Jesus. Agora não há condenação. Não tem condenação. Agora é um discípulo de Cristo. E é isso que você deve querer. Você não deve aceitar as coisas maléficas da vida, as coisas ruins e perniciosas, o caminho mau, porque senão você é condenado, e a condenação não tem volta. Quando chega na condenação, não tem volta. Enquanto está aqui nessa terra, e você tiver a oportunidade de ouvir a palavra e não rejeitar, você tem a oportunidade. Mas se você rejeita, se você blasfema, se você faz tudo aquilo que não pode,
aí a condenação vem e aí não tem jeito. Mas se você ainda não está dentro desses critérios, você tem a oportunidade. Porque enquanto nós estamos vivos, querido, nós temos a oportunidade. Só não tem aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, é o que a palavra diz, que para esses não tem perdão. Então, que você siga o caminho de Deus, o caminho da alegria, da paz, do amor, da felicidade. Que você abra o coração, deixa Jesus entrar e fazer morada. Porque Ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne. E também te dá um espírito novo. A partir daí, nós estamos preparados para seguir o Mestre, para fazer parte do seu governo. E também, queridos, nós continuaremos com Ele no céu, quando passarmos desta vida para a eternidade. Então, que você ouça a palavra de Deus no dia de hoje, fique atento e aceite Jesus no coração. Porque os condenados, irão para a morte eterna. Mas para aqueles que abrem o coração, deixa Jesus entrar e fazer morada, terá vida eterna com Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Vamos encerrando.